Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Insight Teológico. E hoje eu trouxe para você um conteúdo muito importante que vai te ajudar na sua oratória, nas suas pregações na igreja, que são 10 dicas para uma melhor pregação, 10 dicas para os pregadores. Então você vai entender que há alguns conceitos, inclusive baseados na Bíblia, que te ajudam a ter uma melhor oratória na igreja, porque comunicação não é apenas o que você fala, mas o que a pessoa entende. Muito bem, foque no assunto e vamos às dicas. Primeira dica, dica número 1. Se coloque nas mãos de Deus para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, se você quer ser um bom pregador, se coloque nas mãos de Deus para que o Espírito Santo ilumine a tua mente. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Lucas capítulo 12, versículo 12. Dica número 2. Estude a Bíblia diariamente e leia bons livros. Então, se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar a Bíblia, nem pregue na igreja. Paulo disse a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então nós vemos que Paulo, mesmo sendo iluminado pelo Espírito Santo, ele estudava os pergaminhos, ele estudava livros para poder também pregar. Então não existe pregação sem estudo. Dica número 3. Estude oratória constantemente. Há vários vídeos no YouTube ensinando sobre as dicas de oratória, sobre como se apresentar, sobre como falar em público. Então estude livros, vídeos e qualquer outro material que você achar sobre como falar em público, como pregar, como fazer discurso, como falar às pessoas. Dica número 4. Conheça seu público e as necessidades dele. Então, para você pregar, é importante você conhecer o seu público e saber quais são as dúvidas e anseios que eles têm, o que eles precisam. Então, você vai trabalhar em cima da necessidade do seu público. A dica número 5. Não evite temas polêmicos, só para agradar as pessoas, mas pregue a verdade sem temor. Existem pessoas que ele é todo bitolado, cheio de frescura, então ele fala assim, tema polêmico deve ser evitado. Certa vez um pastor me disse que tema polêmico deve ser evitado na igreja. Eu acho que ele fez faculdade no boteco da esquina, mas a faculdade dele de teologia passou longe da Bíblia, porque a Bíblia não fala que tema polêmico deve ser evitado no púlpito. E também ensina que nós devemos pregar não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então saia dessa ideia, fuja dessa ideia de que tema polêmico deve ser evitado. Quem leu isso aí deve ter lido na Bíblia do Pinóquio, mas na Bíblia Sagrada não deve ter lido isso porque não existe. Então, aproximando-se dele, de Jesus, disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus capítulo 15, versículo 12 e 13. Então Jesus ele não estava nem aí se as pessoas iam se escandalizar ou não com a sua mensagem. Ele pregava aquilo que tinha que pregar. Em João capítulo 6, versículo 60, nós vemos que um grupo de pessoas reclamou da sua pregação, dizendo: dura esse discurso, quem o pode ouvir? E no versículo 66, nos informa dizendo que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus não estava preocupado em agradar as pessoas. Ele pregava aquilo que devia pregar e pronto. Quem gostou, gostou, e quem não gostou, ficava sem gostar, mas Jesus pregava aquilo que devia ser pregado. A dica número 6 está relacionada com a dica número 5. Não pregue para que as pessoas gostem, mas para que aprendam, se arrependam e sejam salvas. Então a pregação não é para agradar as pessoas. A pregação você deve agradar a Deus e falar ao coração das pessoas, levando elas ao arrependimento e levando elas ao conhecimento. Então a pregação não é para agradar as pessoas. Quem quer agradar as pessoas serve pizza e sorvete, mas não vai pregar para ela. A pregação é para orientar as pessoas. Quando os apóstolos eles foram proibidos de pregar, você lê sobre isso em Atos capítulo 5, eles responderam: antes importa
obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Então os apóstolos também seguiram o exemplo de Jesus e não estavam nem aí se a pregação era polêmica, se a pregação ia afastar as pessoas, se a pregação ia fazer a igreja perder cliente para ter menos dízimo. Eles pregavam aquilo que devia ser pregado e para que as pessoas pudessem ter o conhecimento necessário da sua salvação. A dica número 7. Aborde temas que você domina. Então não adianta você tentar pregar um assunto na igreja do qual você não entende nada. Não adianta você pregar sobre escatologia se o seu assunto é a área da família, ou a área da saúde, ou qualquer outra área. Então, se limite ao tema que você domina. Mas você pode ampliar o seu conhecimento e dominar outros temas. Mas sempre primeiro dominando o tema para depois pregar. Tendo conhecimento para depois transmitir o conhecimento. A dica número 8. Não se preocupe em falar bonito, mas em falar a verdade. Então você pode melhorar a sua apresentação, melhorar a sua dicção, falar o seu português corretamente, se apresentar de uma maneira melhor, falando para que as pessoas entendam cada vez mais. Tudo isso é bom, é louvável. Mas quando você quer enfeitar por motivo de orgulho, você quer falar numa linguagem que você não tem, você acaba prejudicando a sua oratória. Eu vi um pregador certa vez que ele queria pregar e ele queria falar bonito, queria falar sofisticado e enfiava os pés pelas mãos e saía tudo errado, tudo diferente do que ele planejava. Então pregue de acordo com o seu conhecimento, na sua simplicidade, lembrando que você não está no púlpito para exaltar a si mesmo. Então fale aquilo que deve ser falado com humildade, com conhecimento, com simplicidade e tudo vai dar certo. A dica número 9. Respeite os horários. Então tem pregador que ele passa da hora. Eu acho que ele confunde pregação com vigília. E ele quer falar a noite toda, ou o dia todo. Então respeite o horário. Se o seu horário é meia hora, 40 minutos, pregue meia hora, 40 minutos. Respeite o horário. Eu quando pregava, eu sempre terminava um pouco antes do horário. Isso faz com que deixe nas pessoas aquele gostinho de quero mais. Agora se você passa do horário, você começa a ser visto na sua congregação como um pregador chato. Então sempre respeite os horários. E quando você respeita o horário, você acaba automaticamente respeitando o seu público. A dica número 10. Não enrole, vá direto ao assunto. Então tem gente que passa tanto tempo fazendo a apresentação, falando de dízimo, oferta, recolta, batismo, de pedidos e tantas outras coisas, que quando ele vai pregar ele já passou do horário, ou seja, ele passou do horário da pregação sem ao menos ter começado. Então tem o horário do anúncio e tem o horário da mensagem, da pregação. O horário da mensagem, o horário da palavra de Deus é um horário específico para aquele objetivo. Então você não pode pegar minutos que você tem para falar da palavra de Deus para você falar outras coisas que podem ser feitas em outro horário. Então tem um tempo adequado para cada coisa. Tem um tempo do anúncio e tem um tempo da pregação. Eu conheci certa vez um pregador que ele foi pregar numa igreja e eu fiquei observando ele, parecia até um pregador inteligente. E eu achava que ia aprender alguma coisa na pregação dele. Então ele passou 20 minutos falando do seu filho. E só sobrou 10 minutos para ele pregar porque ele só tinha meia hora. E eu pensei, então né, sobrou 10 minutos, ele vai pregar 10 minutos. E ele passou 10 minutos falando da sua filha e perdeu toda a pregação falando de si mesmo e da família. Então a pregação não é para você falar de si mesmo, não é para você falar da família, não é para você falar aquilo que você quer. Então as pessoas que vão te ouvir, elas vão lá pensando que você tem uma mensagem para elas. Elas não querem saber de você, do seu emprego, da sua família, da sua casa, dos seus bens. Elas querem saber da mensagem que você tem para elas. Então pregue para elas. Esqueça de si mesmo e pregue a palavra. Então são essas as dicas. Espero que você tenha gostado das dicas, do conteúdo do canal Insight Teológico. Espero que essas dicas te ajudem nas próximas pregações. Teremos outras dicas de oratória aqui no canal. Então continue acompanhando os vídeos, aprendendo conosco. Deixe suas opiniões, suas sugestões nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.